Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num período bem agitado da nossa história. O começo do século XVIII, Brasil Colônia. O foco, o capítulo Os Movimentos Nativistas, de uma obra bem particular, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma fonte que traz um olhar espiritual para os eventos, né? A nossa ideia aqui é, assim, tirar dali os fatos principais, entender as primeiras faíscas de identidade local e as tensões da época. Com certeza. E foi uma época chave, né? A descoberta do ouro em Minas Gerais virou tudo de cabeça para baixo. Gerou uma corrida maluca por riqueza, atraiu gente de todo canto, até de Portugal. E isso, claro, causou reação, tanto contra Portugal, né, quanto briga interna mesmo pelo controle das novas riquezas. Exato, vamos começar por aí então. A fonte diz que essa corrida pelo ouro foi tipo o gatilho para muito conflito. Fala das bandeiras paulistas encontrando as minas e, nossa, foi tanta gente vindo que chegou a preocupar Portugal, né? De esvaziá-la. Mas qual foi o impacto real disso nas pessoas, na vida aqui? O impacto foi brutal. A violência virou regra, sabe? Emboscada, assassinato, cidades nascendo já no meio do conflito. E a fonte lembra bem do sofrimento indígena, né? Mesmo com a tentativa de proteção dos jesuítas, principalmente lá no norte, uma formação social bem difícil. Uhum. E essa tensão toda acabou explodindo, né? Um exemplo que a fonte traz é a revolta de Beckman, lá no Maranhão. Por que aconteceu? Basicamente, o monopólio de uma companhia de comércio que controlava tudo e a defesa dos indígenas pelos jesuítas, que batia de frente com os interesses dos colonos. Aí um fazendeiro, o Manuel Beckman, liderou a revolta. Isso. E a coroa reprimiu duramente, né? O Beckman foi executado. Mas é interessante que a fonte destaca um gesto do governador Gomes Freire de clemência com a família dele. Mostra talvez uma certa contradição, né? Mesmo dentro do poder. São detalhes que dão o que pensar. E não parou por aí. Em Pernambuco, ali por 1710, teve a Guerra dos Mascates, uma briga feia mesmo. Sim, entre os senhores de engenho de Olinda, que já se sentiam da terra, digamos assim, e os comerciantes portugueses do Recife, os mascates. Era o poder local batendo de frente com a influência da metrópole. E quase ao mesmo tempo, lá em Minas Gerais, no olho do furacão do ouro, A Guerra dos Emboabas. isso, uma disputa violenta pelo controle das minas. De um lado, os paulistas, que se achavam os descobridores, né? Do outro, os recém-chegados, portugueses e de outras partes, os tais emboabas. Exato. Eram conflitos internos, é verdade, e bem violentos. Mas, de certa forma, já mostravam interesses regionais diferentes, sabe? Uma identidade brasileira começando a se formar, ainda que aos pedaços. É um processo doloroso. E como se não bastasse a confusão interna, ainda tinha ameaça de fora. A fonte descreve bem as invasões francesas no Rio de Janeiro. Primeiro, de Klerk, em 1710. Que foi repelido pela própria população, né? Interessante isso. Sim, mostrou uma força local inesperada. Mas no ano seguinte, 1711, veio Duguay Troin. Aí a história foi outra. Ele conseguiu invadir, saqueou a cidade, exigiu resgate. Foi um baque. E essas invasões, claro, tinham a ver com as guerras lá na Europa. Mas aqui elas mostraram duas coisas: o descaso de Portugal com a defesa da colônia E ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, forçaram os colonos a se organizar, a lutar pelo seu espaço. Isso, querendo ou não, ajudava a fortalecer aquele sentimento de pertencimento que estava nascendo. e aí a gente chega num ponto que a fonte destaca que é um contraste enorme. Enquanto o Brasil vivia todo esse caos, revolta, guerra, invasão, a riqueza que saía daqui, Ouro, diamantes. exato. Tudo isso bancava o luxo lá em Portugal. O reinado de Dom João V, o exemplo máximo é o Convento de Mafra, né? Uma obra gigantesca, caríssima. Totalmente. É uma ironia, né? A riqueza que causava tanta briga e sofrimento aqui era esbanjada lá. Isso só aumentava a sensação de exploração, o distanciamento entre a colônia e a metrópole. E a fonte, com aquele olhar espiritual, sugere que até isso fazia parte de um plano maior, né? Que essa agitação toda, por mais dura que fosse, estaria sob uma supervisão espiritual. A figura de Ismael, né?
Isso, como se estivesse preparando o terreno para o futuro do Brasil, para uma missão de paz, apesar de tudo. É uma interpretação que busca um sentido transcendente nesse caos todo. Faz sentido dentro da perspectiva da obra. Bom, resumindo então. Foi um período de muita agitação interna, revoltas, guerras pelo ouro e externa, com as invasões, tudo movido pela exploração das riquezas e, como resultado, o surgimento de uma identidade local, ainda fragmentada, mas crescendo. Perfeito. Movimentos violentos, caóticos, sim, mas que foram cruciais para formar o Brasil. Deixaram clara a tensão entre Portugal e os colonos, a exploração dos recursos e também a resiliência das pessoas daqui. Fica então aquela reflexão, né? Como será que essa mistura de tanta riqueza, tanta exploração, tanto conflito interno e esse sentimento de ser daqui começando a surgir, como tudo isso moldou o Brasil que a gente conhece hoje? E a nossa relação complexa com poder, com riqueza, com liberdade.